Ezequiel 1. Vai perder, Porque senão eu vou ficar aqui dentro assim. Vamos lá, Ezequiel 1, versículo 1, que diz o seguinte: Aconteceu no 30º ano, 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Pode sentar. Bom, aí agora eu estou aqui no lugar onde eu vou pregar, mas é só para explicar o seguinte, que Ezequiel, ele mesmo fala aqui que ele foi levado para o cativeiro, né? E Ezequiel, ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. Buzi, o pai dele, era um sacerdote, e ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. Só que ele foi levado para o cativeiro. E quando ele chegou lá, Ezequiel, depois de uns 5 anos que ele estava naquele lugar, ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Que na realidade ele seria um sacerdote, porque filho de sacerdote vira sacerdote naquela época, e havia uma porção de questões. Hoje em dia nós todos somos chamados de reis e sacerdotes. Nós tivemos uma palestra sobre isso. Mas naquela época você tinha que pertencer à tribo de Levi, e você tinha que ser descendente de Arão, não podia ter defeito, não podia isso, não podia aquilo, era cheio de exigências. E Ezequiel estava sendo treinado, mas foi levado cativo. E ele estava lá no meio do cativeiro, e o Senhor chamou Ezequiel como profeta naquele momento. Então, por que os judeus exilados precisavam de um profeta? Por quê? Porque Deus queria que Ezequiel falasse para o povo que o tempo que eles iam permanecer lá não era um tempo pequeno, não era um tempo curto, mas ao mesmo tempo que ele levasse para o povo uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Então, Ezequiel, Deus começou a chamar Ezequiel, e ele estava à beira do rio Quebar, lá no rio que desemboca na Babilônia, depois tem o rio Quebar. Ele estava lá, ali havia um grupo de judeus que estavam naquele lugar, e naquele rio o Senhor deu uma visão para Ezequiel. Essa é a visão aqui das correntes das águas purificadoras. Está escrito aqui no 4. Chegou o anjo, ele sinaliza a vontade de Deus. O anjo apareceu. Essa visão é chamada de uma visão apocalíptica. Por quê? Porque Deus usa símbolos para poder mostrar o que ele deseja para que aconteça. Então, ele tem uma visão de que um anjo vem, pega nas mãos dele e o leva até o rio Quebar. E quando ele chega lá, diz que o anjo pega, ele está com uma vara de medir, e ele mede 100 côvados e pede para que ele entre. E as águas estavam onde? No tornozelo. Depois ele mede mais 1000 côvados, aliás, que são 500 metros mais ou menos, e a água estava no joelho. E depois ele mede mais 1000 côvados e a água estava na lombar do profeta. E aí, quando ele chega a um momento, ele não consegue mais caminhar. E aqui começa a nossa pregação. Mediu 2000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito. Já estava, ele não tinha como mais ficar de pé naquele lugar. Enquanto o profeta estava caminhando e ele podia andar nas águas, ele foi andando. Chegou um momento que ele parou. Ele não tinha mais. Quando esse anjo chega, ele está sinalizando para nós o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente caminhe. Alguns estudiosos costumam dizer que quando a água está no tornozelo, é quando a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador, e você aceita Jesus. Aí você vai vivendo a vida cristã, você caminha mais um pouquinho, entendeu? E você tem um relacionamento, você se torna uma pessoa de oração. Por isso que a água bate onde? No joelho. E quando bate lá no barco, você se transforma, você começa a ser pai espiritual, você começa a ter filhos na fé. E aí você caminha, mas esse caminhar, irmãos, é
é uma opção minha e sua. Porque tudo que Deus faz é em parceria. Então, quando ele faz esse convite para o profeta, na realidade, ele não queria levar o profeta até o outro lado do rio Quebar. Ele não queria que ele atravessasse totalmente. Ele só queria mostrar o seguinte: para que eu e você tenhamos, para que você viva uma vida comigo, é preciso que você tenha interação, é preciso que você tenha relacionamento comigo. Então, esse atravessar, andar nesse rio, ele está mostrando que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E de repente, a gente chega num patamar, a gente chega num momento, e tem uma coisa, irmãos, que tem dentro do rio. Quanto mais você caminha no rio, quando ele ainda estava andando, né? A água fica mais leve. O que isso significa? Tem um negócio aí na física que se chama tensão superficial, que é uma força que vem de baixo para cima e faz com que o teu corpo fique mais leve. Mas quando fica mais leve também, você não tem controle dele. Você não está mais usando a gravidade que o teu corpo tem para se manter firme. Aí você perde totalmente o controle. E o que isso significa para mim e para você? Significa o seguinte, que muitas vezes, irmãos, a gente acabou de sair de uma semana de avivamento. E eu fiquei tão preocupado com o que eu ia falar. O que Deus queria que eu comentasse, o que Deus queria que eu participasse da igreja. Primeiro que, infelizmente, eu custei a escala. Quando vi, estava em cima da luz. Mas Deus ministrou ao meu coração o seguinte, que às vezes a gente fica esperando o avivamento, a gente fica esperando que ele aconteça na nossa vida. Sabe como que a gente espera? A gente espera que o rio venha, invada a nossa vida, transborde, ele venha ao nosso enquanto que o Senhor está esperando que a gente entre no rio. Você toma a decisão do que você quer fazer. Você tem a opção de ficar só no joelho, de ir mais além, ou você pode retroceder. A opção é minha e tua. Somos nós que tomamos a decisão de andar com Deus. Por exemplo, quando teve essa conferência, que foi uma conferência espiritual de reis e sacerdotes, eu tomei a decisão de vir todos os dias. Eu vim quinta, vim sexta, vim sábado de manhã, vim sábado, vim domingo de manhã, vim domingo à noite. O que eu estava fazendo? Eu estava entrando nas águas. Você está compreendendo? O que a gente pensa? Então, o que é entrar nas águas? Entrar nas águas é você buscar a Deus, é você ter relacionamento com Deus, é você estar disposto a dizer, Senhor, às vezes eu tive que dormir um dia na casa da Rosângela para eu poder chegar aqui, porque em situações me pediam de ir para lá, porque senão eu não ia conseguir chegar na hora, porque eu não tinha que poderia como vir, mas eu tomei a decisão. Então o que Deus está falando? Filhos, tudo que se faz dentro do meu reino, para que tenha relacionamento com o Espírito, é preciso que haja parceria. Então eu e você precisamos tomar a nossa decisão. Eu decido o que eu quero fazer com a minha vida. Eu decido orar, eu decido jejuar, eu decido vir ao culto. Vocês tomaram hoje uma decisão de vir para a presença do Senhor. Amém? Amém. Então quando ele chega, é tão assim, participativo, que tem uma palavra em Tessalonicenses 5:9 que diz assim, a palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito, porque a obra, irmãos, é de Deus. Mas quem pode pagar? Será que existe um botão que eu vou lá, colocar o meu dedo e ligar e desligar? Não existe esse botão. O que existe é que como é que eu apago o Espírito de Deus em nós? Eu não posso matá-lo, mas eu posso apagá-lo. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar, quando eu deixo de ter relacionamento com Deus, eu estou apagando. Então, o que Deus faz, o que o Espírito Santo de Deus faz, não depende só dele, depende de mim e de você. Amém? Amém. Então, Paulo também escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4:14, que diz assim, não seja negligente com o dom que há em ti. Então, a vida cristã é uma interação com a obra de Deus, e precisamos reagir a isso. E tem uma coisa, outra coisa que nós precisamos fazer, quando você chega na profundidade, no lugar onde você não pode mais fazer nada, você só tem que se deixar, porque 2 quilômetros já é bem profundo. Porque quando você chega a 4.000,
côvados, você chegou a 2 quilômetros de distância, e diz a palavra de Deus diz que o volume de água aumentou bastante. Ó, mediu ainda outros rios e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer. Então presta atenção. Quando eu cheguei, quando a gente chega até essas águas profundas, onde que eu preciso tomar uma decisão, eu volto para trás ou eu nada? Ou eu volto para trás ou eu nada? Então o que eu tive que fazer? Eu tenho que tomar uma decisão. Então, e essa decisão é como se fosse uma rendição. É uma rendição. Você fala: Senhor, por exemplo, eu ia me afogar se eu fosse nadar. Porque eu nado na piscina. Eu sei que qualquer coisa eu estou ali do lado, coloco a mão, cheguei. Mas no rio desse, você precisa crer que Deus está contigo. Você precisa crer que aquele anjo que está ali, ele vai estar contigo. Então você precisa se render e reconhecer que você precisa do Espírito Santo para chegar até o outro lado. Não esqueça que o objetivo não era chegar a outra margem, mas o anjo, quando o profeta tomou a decisão de ir, o anjo pegou ele, levou até a outra margem, mostrou e depois voltou com ele. Então o que isso diz para mim e para você? Que a gente tem que entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele governo, certo? Então, o fato é o seguinte, irmão, a ideia... Eu vou parar com esse negócio, não é de papel, peraí, gente. Esse negócio me atrapalha, me volta do outro, né? A ideia é o seguinte: quando eu chego a um ponto que eu não consigo sozinho, eu tenho que pedir ao Senhor para me socorrer. E havia alguma coisa naquele rio que Deus queria que o profeta entendesse. Deus quer que eu e você venhamos entender. Aquele rio não era qualquer rio. Aquele rio era o rio que está escrito em Apocalipse 22:1, que é o rio que brota no trono de Deus. E aquele rio, ele representa a presença do Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, ele diz assim, 8, então me diz: estas águas saem para a região oriental e descem Campina e entram no Mar Morto. Existe uma profecia de que vai chegar uma época que o Mar Morto vai deixar de ser morto e vai ter vida. Por que o Mar Morto é morto? Porque ele tem uma densidade tão alta, ele tem uma quantidade de sal tão imensa que não nada sobrevive lá. Já tive no Mar Morto. Você deita sobre a água e o teu corpo não afunda. A única coisa que aconteceu comigo foi que eu me meti lá de mau jeito, veio uma água, meus olhos queimaram, eu tive que correr, que lá existem chuveiros assim para você tomar banho. Então, a palavra de Deus diz que vai chegar. Não esqueça que são visões apocalípticas. Vai chegar um momento, porque o Mar Morto está abaixo do nível do mar. E ali tudo que cai fica ali empoçado. Não tem como ter movimento. Então só vai surgindo cada vez mais sal. Mas diz que vai chegar um momento que aquele rio que é morto, ele vai ser vivificado pelas águas do rio da vida. Mostrando o seguinte, que ainda que a minha vida e a tua vida esteja morta, que não produza nada, ele está dizendo o seguinte, que esse Mar Morto somos eu e você. Esse Mar Morto somos nós, porque nada ali está dando. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos nos sentindo abatidos, estamos nos sentindo mortos. Mas vai chegar um momento, está escrito aqui na palavra, que os rios, a água do rio que lá, vai invadir o rio do Mar Morto. E de repente, tudo que está morto vai ser vivificado. Aleluia, porque está escrito aqui, aleluia. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo feios, de onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe. Irmãos, esse é o poder vivificador desse rio. Agora, que rio é esse? Tem uma música que quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. As águas, essas águas são essas águas purificadoras. São essas águas
águas que nós precisamos, que eu e você precisamos beber. A palavra de Deus diz que se nós bebermos da água que Ele dá, nós jamais teremos sede. E esse rio que Deus sinaliza através desse anjo que chega e diz o seguinte: eu quero que você faça isso, isso, isso. E eu e você precisamos tomar a decisão. Você vai tomar, deixa eu falar, você vai para as águas profundas ou você vai se intimidar e retroceder? Quando você vai para as águas profundas, significa que você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio, Pai, que aonde eu vou, ainda que eu, Eliane, não saiba nadar, o Senhor vai me levar. Eu vou conseguir atravessar, eu vou conseguir sobreviver, eu vou continuar viva, eu vou ser vivificada, porque é o Senhor que está me carregando, é o Senhor que está me levando. Então, ele diz aqui também no 10, junto a eles, ele vai falando que tudo de bom, por onde esse rio passar, tem uma coisa: por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. O rio de Deus está aqui, irmãos. E você só pode crer nisso pela fé. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia a minha sede. Cada vez que eu entro aqui nesse lugar, quando eu entrei em cada conferência, teve um dia que eu vi a batida, quase não entendia nada. Eu só falei: Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. No outro dia, irmãos, no outro dia, chegou, eu estava cansado, mas eu falei: Pai, eu estou aqui, vi anotando cada coisa. E aí, quando chegou sábado de manhã, eu recebi o bálsamo de Deus. Porque, irmãos, ainda que você esteja na beirada do rio, não consiga entrar, mas você está ali dizendo: Senhor, eu quero entrar por esse rio. Senhor, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado. Deus não está querendo pessoas que sejam fortaleza. Eu nunca disse que eu sou fortaleza. O tempo todo eu digo: Senhor, eu só permaneço de pé porque Tu és o meu alicerce. Eu só estou de pé, Senhor, porque Tu és a minha força. Tu és, Senhor, a minha fortaleza. Aí eu digo o tempo todo: ai de mim, se não cresce na palavra que está escrito, mereceria eu se não cresce na vontade do Senhor na terra dos viventes. Então nós temos que crer que independente da situação, crer que independente das águas que estão neste momento passando pela tua vida, as águas de dificuldade, as águas de tristeza, águas de frustração, águas de decepção, vai chegar um momento que, por mais que você se esforce, você vai ter que se render. Eu estou no momento, irmãos, que eu falei: Senhor, eu só consigo se eu me render a Ti, se eu me descansar em Ti, porque, Senhor, não há nada que eu possa fazer do que eu tinha que fazer. Senhor, eu já fiz para mudar a situação, mas eu sei o seguinte: que Tu podes. Eu continuo crendo que Tu pode e Tu vai fazer, Senhor, porque a Tua palavra diz que o coração contrito e quebrantado Tu não rejeitas. Por isso eu falo: Senhor, eu vou sem nadar, não uma água turbulenta, mas Tu me garante que se eu continuar nadando, se eu continuar indo, diz que quando aquelas águas passarem pela minha vida, elas não apenas vão me curar. Às vezes, irmãos, eu venho aqui, eu vou ir na igreja. Terça-feira não me chama de beata. Não, beata, eu fico fazendo uma toda na igreja, vai quinta, terça-feira, vai consagração. E eu respondi assim: a escolha é minha. Eu escolho ir, eu quero ir, eu escolho ir. Então a escolha é nossa. Quando eu entro naquele lugar, eu já sei: olha só, eu vou chamar de CTI no céu. Eu falo: olha, Jeová, entrei no CTI no céu. E eu quero aqui sair com a minha alta, com a minha cura, com isso, com aquilo. Então, a escolha é nossa. Você faz a escolha que você quer. Você decide o que você quer fazer com a sua vida. E há duas coisas que o rio pode fazer por nós, irmãos. Esse rio é chamado de rio da vida. E ele é divino. E onde ele passa, a vivificação. Então, você precisa entender o poder vivificador deste rio. Quem crê aqui no Espírito Santo de Deus, ele pode mudar a tua vida no Cristo. Aleluia! Aleluia!
Santo Espírito vai empurrando. Porque você consegue ficar por cima, porque às vezes você está na força, pensando superficial, você consegue ficar por cima. E aí no rio, né? Então quando você chegar a um ponto, que às vezes a gente chega a um ponto que a gente fala assim, né, Rosângela? Isso é muito difícil. Eu falo, realmente é muito difícil, mas não é impossível. Porque a palavra de Deus diz que é o quê? Nada é impossível para... Então, este rio que sai te leva da morte para a vida. Esse rio, ele vai vivificando o teu interior. Esse rio que você mergulhar, se você mergulhar. Olha o que diz aqui a palavra. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto. Começa a profetizar na tua vida. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto. Naquela época, irmãos, ter árvore frutífera era alimento. Era como você, sabe, ter substância para a tua vida, ter mistura para a tua vida, ter, sabe, fartura, ter abundância, porque as pessoas viviam da agricultura e dos peixes do rio. Ele já falou antes aqui dos peixes. Ele falou assim, junto a esse acharão pescadores em Tidi e aí haverá lugar para se estenderem redes. Os seus peixes, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então, isso é uma profecia para a minha e para a tua vida. Se você se render a Deus, se você deixar que Ele dirija a tua vida, se você falar assim, eu estou aqui quebrado, eu estou aqui assim, estou aqui assado, não importa como você esteja, mas você está se rendendo diante da presença de Deus e está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser vivificado por Ti. E aí diz, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Gente, todas as árvores, ela tem uma época certa para florescer, não tem? Por exemplo, março, agora eu fiquei frustrada, porque o meu pé de caqui só deu 2 caquis. 4, 2 morreram, eu só consegui comer 2. E normalmente ele floresce, mas aqui está dizendo que cada mês, todos os meses, vão dar frutos. Está falando de sobrenatural. Está falando de fé. Está falando de você crer que as coisas vão acontecer. E ele diz assim, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e suas folhas servirá de remédio. Você está representando essa passagem? Está escrito no Apocalipse isso. Então, seguinte, hoje em dia, quem é o fruto? Eu e você somos fruto. Eu e você somos fruto. Que fruto nós somos? Nós somos fruto da árvore da vida. Por quê? Diz o seguinte, que nós temos que ser como o quê? Eu quero que a minha vida sirva de alimento para outras pessoas. Eu quero que a palavra que sai da minha boca venha curar, venha santificar. Então nós somos também essa árvore. Então que nessa noite, e está dando da parte, estou ficando até nervosa, entendeu? Que nessa noite você venha saber o seguinte, que Deus quer que eu e você venhamos nos render à presença dele. Venhamos declarar, não sei como está o seu relacionamento, a sua interação com Deus. Porque a nossa rendição depende da nossa interação. O que significa, pastora? O que é a nossa interação? O que eu faço todos os dias? Com que eu gasto meu tempo? Se eu estou orando, se eu estou buscando a presença de Deus? Então, quanto mais eu estou em relacionamento com Ele, a palavra de Deus diz, a quem mais eu me inclino, com esse eu me pareço mais. Então, se eu começo a me inclinar para o Senhor, o que vai acontecer com a minha carne? Ela vai ser submetida ao Espírito e eu vou ser essa árvore frutífera por onde quer que eu passe. E a minha vida vai ser remédio, vai servir de consolo, vai servir de bênção para cada um de nós. Amém? Amém. Eu vou ficar esperto, não vou ignorar não, que foi só isso que Deus deu para cada um de nós.
oração. Já que passando a oração, nós vamos orar e vamos fazer o seguinte: vamos declarar para Deus, Senhor, Pai, que eu possa, Deus querido, entender a mensagem que o Senhor deu, quando o Senhor falou, o anjo veio sinalizando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu ande nas águas profundas. Então você vai orar e falar: Senhor, me dá coragem, me dá ousadia, me ajuda a ter atitude